Oi, eu sou o Rodrigo e essa aqui é a segunda parte do primeiro vídeo sobre lógica proposicional que a gente do PET Computação está realizando para a Olimpíada Cearense de Informática. Bom, vamos lá. O próximo operador que a gente vai ver é a conjunção. Tá, a conjunção, que é representada por esse símbolozinho que parece um acento circunflexo, como eu falei antes, ela vai ser verdadeira só se todas as outras proposições também forem verdadeiras. Tá, vamos ver como é que isso funciona melhor. Por exemplo, se eu tivesse duas proposições P e Q. Quando é que eu sei que P e Q vão ser verdadeiras? Bom, muito simples. Quando literalmente P for verdadeira e Q for verdadeira ao mesmo tempo. Vê como faz sentido? Tudo é lógica. Só para ter certeza que você entendeu, vamos ver um exemplo disso na prática com tabela verdade. A caneta é azul. Vou apelidar essa frase de P. O lápis é preto. Vou apelidar essa proposição de Q. Agora, quem que é a proposição P e Q? A caneta é azul e o lápis é preto. Entendeu? Bom, agora a gente vai aqui na tabelinha verdade e vai analisar os casos. O primeiro caso é que P é verdadeiro e Q também é verdadeiro. Bom, a gente viu que quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q também é verdadeiro. Então, ó, nessa linha aqui, ó, na primeira possibilidade, a gente vê que P é verdadeiro, Q é verdadeiro e P e Q é verdadeiro. Ótimo. Nas outras linhas, ó, a gente vê que tem as outras possibilidades. Como P tem duas possibilidades e Q também tem duas possibilidades, dá um total de 4 possibilidades. Tá? A segunda possibilidade é se P fosse verdadeiro e Q fosse falso. Nesse caso, como tem pelo menos um deles falso, o P e Q também vai ser falso. Se P fosse falso e Q fosse verdadeiro, isso também faz com que P e Q seja falso, porque um deles é falso. E por fim, se os dois forem falsos, bom, aí é óbvio que vai tudo ser falso. E com isso a gente percebe que o resultado do conectivo I só vai ser verdadeiro quando todo o resto também for. Vamos para a próxima. Bom, a disjunção, que é representada por esse símbolo que parece um Vzinho, vai ser verdadeira se pelo menos uma das proposições também for. Então, novamente, se a gente tiver duas proposições P e Q, P ou Q vai ser verdadeira se P ou Q forem verdadeiras. O nome não vai te deixar esquecer. Então, vamos lá. Se P for verdadeiro ou Q for verdadeiro, P ou Q vai ser verdadeiro. Vamos ver um exemplo para ver se todo mundo entendeu. Tá, da mesma maneira que eu falei antes. A caneta é azul, eu vou chamar de P. O lápis é preto, eu vou chamar de Q. A caneta é azul ou o lápis é preto, eu vou chamar de P ou Q. Agora a gente pode ver que a tabela verdade mudou um pouquinho. Olha, as 4 possibilidades continuaram iguais. V e V, V e F, FV e FF. Mas o resultado final mudou aqui na última coluna. Quando P e Q forem verdadeiros, P ou Q também vai ser verdadeiro. Eu falei que um deles precisava ser verdadeiro. No caso, como os dois são, isso não muda nada. Pelo menos, se os dois são, com certeza pelo menos um dos dois é. Ficou meio estranho, né? Enfim, fica mais fácil decorar da seguinte maneira. P ou Q vai ser falso apenas quando P for falso e Q for falso. Então, se um deles for verdadeiro ou os dois for verdadeiro, vai ser verdadeiro P ou Q. Beleza? A gente vai falar agora da condicional, que é representada por essa setinha. Ela é um pouquinho mais difícil de analisar. Então eu vou ter que dar novos apelidos para as nossas proposições. Certo. Para que o resultado da condicional seja verdadeira, a gente precisa separar a proposição em hipótese e tese. Tá, mas o que é hipótese e o que é tese? Bom, é muito simples. Se a gente tiver duas proposições P e Q, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai assumir que a primeira proposição é a hipótese e a segunda proposição é a tese. Lembrando que a primeira fica antes da setinha e a segunda fica depois da setinha. Certo? Se você for no dicionário, você vai ver que hipótese é algo que a gente não sabe se é verdadeiro ou falso. E tese
é algo que a gente conclui baseado em uma informação anterior. Faz sentido, né? A nossa primeira informação é a hipótese. A gente não sabe se P é verdadeiro ou falso. A nossa segunda informação é a tese. A gente também não sabe se ela é verdadeira ou falsa. A diferença é que ela ser verdadeira ou falsa vai depender do valor lógico de P. Bom, vamos ver uma tabela verdade aqui para cada caso, para ver se vocês entenderam. Certo. Se a gente tiver P e Q, como sempre, as mesmas possibilidades, V e V, V e F, FV, FF. Vocês vão ver aqui. Se P, então Q, vai ser verdade quando V implicar em V, ou seja, se V, então V. Então, quando P for verdadeiro e Q for verdadeiro, se P, então Q, vai ser verdadeiro. Se P for verdadeiro e Q for falso, se P, então Q, vai ser falso. Se P for falso e Q for verdadeiro, se P, então Q, vai ser verdadeiro. E por fim, P falso e Q falso, quer dizer que se P, então Q, é verdadeiro. Tá, ficou meio estranho, né? Parece que não tem uma regrinha para a gente decorar de forma fácil. Bom, o que você tem que saber é que quando a nossa hipótese for verdadeira e a nossa tese for falsa, a nossa condicional vai ser falsa. Tá, mas eu quero que você entenda a lógica disso. Bom, se a gente tiver fatos verdadeiros, ou seja, se a gente partir de uma hipótese verdadeira, não é possível concluir algo falso. Ou seja, se a gente parte de algo verdadeiro, não tem como chegar numa tese, né, numa conclusão falsa. Por isso que a condicional vai ser falsa. Mas, se a gente sair de algo falso, não tem como garantir que o que a gente vai chegar é verdadeiro ou falso. Bom, se a gente partiu de algo falso, a gente pode provar qualquer coisa. Se eu disser que 2 mais 2 é igual a 5, isso pode significar qualquer coisa no mundo. Basta eu saber usar as palavras. Então, basicamente, a gente não quer analisar o resultado final. Se a primeira proposição, a nossa hipótese, for falsa, a gente assume logo que a condicional é verdade, certo? Bom, vamos dar um exemplo. Todas as bolas são redondas. Tá, essa primeira proposição é verdadeira. Nossa hipótese é verdadeira. Essa bola é redonda. Quer dizer, todas as bolas são redondas, verdadeiro. Essa bola, eu estou vendo aqui que ela é redonda. Tá, então, se P, então Q, é verdade. Quer dizer, se todas as bolas são redondas, essa bola é redonda. Viu como faz sentido? Tá, vamos para outro exemplo agora. Essa bola é verde. É verdadeiro. Eu consigo ver que ela é verde. Todas as bolas são verdes. Na verdade, não. As bolas podem ter várias cores. Essa aqui, por exemplo, é verde. Então, P implica Q, quer dizer, se esta bola é verde, então todas as bolas são verdes, é um condicional falso. Porque essa bola ser verde não quer dizer que todas as bolas vão ser verdes. Deu para entender? Bom, esses dois exemplos que eu falei agora deixam claro que algo que é V só pode acarretar em algo que também é V. Mas e quando a nossa hipótese é falsa? Aí é que tá. Não importa. A gente vai dizer que o resultado, ou seja, a condicional, vai ser verdadeiro, por vacuidade, ou seja, por falta de informação. Na matemática, vacuidade quer dizer que você não tem informação suficiente para poder concluir ou trabalhar em algo. E aí você assume que o resultado de tudo é verdadeiro. Se a hipótese é falsa, ou seja, se você começa falando sobre algo que não é verdade, qualquer coisa pode ser verdade no final. Ou falso. Não se sabe. Tá. O último operador que a gente vai ver é a bicondicional. Ela é representada por esse símbolozinho de setinha. Ela vai ser verdadeira quando as proposições que eu colocar nela forem logicamente equivalentes. Mas o que são proposições logicamente equivalentes? Tá, eu digo que duas coisas são equivalentes ou logicamente equivalentes se elas tiverem a mesma coluna na tabela verdade. Vamos ver para ver se vocês entenderam. Tá, eu tenho aqui uma tabela verdade e eu tenho aqui duas proposições, P e Q. Olha só, como sempre, as mesmas opções, VV, VF, FV, FF. E olha só, a bicondicional de P e Q, ou então a gente pode falar P se somente se Q,
É verdadeira na primeira linha. Por quê? Porque P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então, veja que essa linha delas é igual. Veja que a segunda linha, V, F, é diferente. Ó. V não é igual a F. Então, P se somente se Q vai ser falso. Da mesma maneira, na terceira linha, F não é equivalente a V. Então, P se somente se Q é falso. Na última linha, a gente vê que acontece a mesma coisa que acontece na primeira. Ó. Embora não seja V, eles são logicamente equivalentes, porque falso é logicamente equivalente a falso. Então, P se somente se Q é verdadeiro. Para facilitar, a gente pode ver essa bicondicional, como o nome sugere, como duas condicionais. Você analisa a tabela verdade de se P, então Q, e a tabela verdade de se Q, então P. A interseção dessas tabelas vai dar a tabela da bicondicional. Tá, vamos ver um exemplo para ver se vocês entenderam. O lápis é preto. É verdade. Dá para ver na foto. A caneta é azul. Bom, se eu não estou cego, aparentemente ela parece ser azul. Bom, então o lápis é preto se e somente se a caneta for azul. É verdade. P se somente se Q é verdade, pois as duas proposições são logicamente equivalentes. Ambas são verdadeiras. Tá, esse foi o início da nossa introdução à lógica condicional. Se você tiver alguma dúvida, comente, ou mesmo entre em contato com o nosso e-mail, tá, do PET Computação UFC, petcomp@ufc.br. Muito obrigado.